Bom dia, abençoadas! Como vocês estão? Por aqui o sol ele já está estralando na minha janela. O Senhor já derramou aquela porção abençoada dele. Como eu sou grata e feliz por ser filha, né? E por ter esse tempo com o meu pai. Como eu sou grata. E aí eu já quero perguntar para vocês já deram aí um brado, né? Já levantou, já agradecendo ao Senhor por mais um dia de vida, por vocês estarem de pé, por vocês estarem respirando, né? Já pega então a sua Bíblia, já pega seu café, senta à mesa com o Pai e vamos começar então o nosso devocional do dia. Hoje o Senhor trouxe para mim Atos 16, do 25 ao 31. E aí eu vou ler aqui para vocês, vou contar, vou trazer o contexto da história para que a gente entre de fato na palavra que o Senhor deseja falar aos nossos corações, amém? Então vamos lá. Começa assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. De repente, houve um terremoto tão grande que os alicerces da prisão foram abertos. Abriram-se todas as portas e foram soltas todas as correntes de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis se matar, pensando que os presos tinham fugido. Paulo, porém, gritou: "Não te faças nenhum mal. Todos aqui estamos." O carcereiro pediu luz, saltou para dentro e, todo trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então, tiro-os para fora, dizendo: "Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar?" E eles responderam: "Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, você e a sua casa." Então é isso, vamos finalizar por aqui. O que acontece? Qual que é o contexto da história, tá? Por que Paulo e Silas, por um exemplo, eles foram presos? Eles estavam andando na cidade onde eles estavam pregando. Desculpa. E existia uma jovem que tinha dentro dela um espírito de adivinhação. E ela dava muito lucro para os seus senhores, para os seus donos ali na época. Só que ela começou a seguir Paulo e os outros fazendo o quê? Clamando, orando, né? Dizendo: estes homens que nos anunciam aqui o caminho da salvação, eles são servos de Deus Altíssimo. Então, em momento nenhum, ela estava reclamando da vida, ela não estava reclamando até mesmo do que ela estava carregando. Ela estava clamando ao Senhor. Clamando ao Senhor o tempo todo. E aí Paulo, vendo aquilo, ele foi lá, né, e tirou esse espírito de adivinhação dela em nome de Jesus, né? Então ele foi usado para poder tirar esse espírito de adivinhação dessa jovem. Acontece que os senhores dela, os donos dela, digamos assim, não ficaram satisfeitos. Por quê? Porque o lucro, né, que eles tinham de adivinhação com a sua serva, eles haviam perdido. Então eles levaram Paulo e Silas para a praça, né, para poder ser ali julgado pelas autoridades. E as autoridades disseram que eles, né, estavam perturbando aquela cidade. E aí eles foram, né, açoitados, eles apanharam de vara, tiveram roupas ali rasgadas, né, pelas próprias autoridades ali da cidade. Então, resumindo, Paulo e Silas foi tentar salvar uma moça, né, tirar o espírito de adivinhação dela. Eles foram presos e ali, quando eles foram presos também, eles começaram a louvar o Senhor. Quando eles começaram a louvar o Senhor, mesmo preso, mesmo naquela situação difícil que eles estavam passando, o Senhor, ele respondeu, né, abrindo ali a cela de todos. E eles tinham a oportunidade de fugir, de sair daquele lugar, mas eles não fugiram. Eles ficaram ali naquele lugar, entenderam que eles precisavam estar ali. E a partir daquele momento, uma pessoa é salva, né? Os seguranças ali, os carcereiros, né? Um deles ali foi salvo.
Não só ele, mas toda a sua família, que é o que relata aqui na palavra. Então, Ingrid, ok, eu entendi. O que a gente quer entender aqui com essa palavra? Primeiro ponto é a mulher, ela glorificava a Deus o tempo todo, mesmo quando o inimigo estava tentando roubar ela, né? Tirar ela daquele lugar. O inimigo, ele provocava uma discussão ali o tempo todo com o outro. Ela precisava ali, ela estava glorificando a Deus, mas ela ainda tinha o espírito de adivinhação, então o inimigo estava tentando roubar ela ainda. Só que mesmo assim, ela continuava glorificando a Deus, ela não parou de louvar a Deus em nenhum momento. E o Senhor, ele honrou essa mulher, né? Ele respondeu com os acusadores, ele respondeu esses acusadores, esse inimigo, né, que estava tentando tirar ela daquele lugar, tirando, de fato, esse espírito de adivinhação de dentro dela. E o que eu vejo muito com isso, tá? Minha voz hoje, ela tá bem ruim, mas eu espero que vocês estejam entendendo aí. O que o Senhor deseja trazer com isso? Tanto na parte da mulher, como também na parte de Silas e de Paulo. Eles podiam ter fugido? Podia. Por quê? Porque eles não fizeram nada de errado, certo? Eles não estavam fazendo nada de errado. E mesmo assim eles foram presos. A mulher estava louvando ao Senhor e mesmo assim ela estava sendo tentada o tempo todo. Deus, ele é a nossa defesa. Você não precisa se defender. Então, quando Deus, ele nos liberta, quando Deus, ele muitas vezes fala para que a gente se cale, o Espírito Santo fala para que a gente se cale, que a gente não precisa ficar respondendo os acusadores, as pessoas que tentam algo contra a nossa vida. Só que muitas vezes, quando nós estamos na carne, a nossa justiça própria, ela grita muito mais, certo? E aqui, o que a gente aprende com Paulo, o que a gente aprende com essa mulher? Para que a gente entenda que quem nos defende é o Senhor. A gente precisa apenas continuar glorificando o nome dele, para que essa nossa atitude não se torne defensiva. Não precisa eu ficar me defendendo o tempo todo. Enquanto eu oro, enquanto eu louvo, enquanto eu agradeço, o Senhor, ele me justifica. Então, quantas vezes a gente passa, né, por momentos difíceis da nossa vida e que a gente começa a reclamar o tempo todo. E aqui Paulo, mesmo no momento difícil, ele foi açoitado mesmo sem ter feito nada, tentando salvar uma jovem. Paulo e Silas, né, ao invés deles reclamarem, eles estavam o quê? Eles estavam louvando ao Senhor. Então não se dê ao luxo o tempo todo de ficar reclamando ou de tentar revidar aquelas situações que acontecem com você no dia a dia. Essas atitudes defensivas que a gente tem pode sim fazer com que a gente se torne vulnerável ao diabo. Então, para que a gente possa ser defendida pelo Senhor, na realidade, a gente precisa nos calar muitas vezes. E a gente precisa, Senhor, orar, clamar, Pai, esteja aqui comigo, faz aquilo que o Senhor deseja fazer. Pai, toma conta de mim, dessa situação, porque eu não sou capaz de tomar conta dessa situação, porque senão eu vou estar na minha carne. A gente precisa ser aberta com o Senhor. Então, quando a gente chega ao ponto de desistir, né, e começar a se defender o tempo todo, eu não vou esperar o Senhor, né, ele tomar a frente da situação, eu não vou esperar o Senhor me defender. Aí eu faço o quê? Eu mesmo me defendo, eu mesmo ataco as outras pessoas e eu abro uma porta para que o Senhor, ele não lute por mim. Agora, se eu desisto da minha carne, se eu desisto de me defender, de atacar as outras pessoas, se eu deixo isso de lado, eu abro uma porta para o meu Deus, para o meu Pai lutar por mim.
Então, quando Paulo e Silas eles começaram a louvar o Senhor ali, as portas das prisões foram abertas. Quando eles começaram a glorificar a Deus, aquela mulher, ela construiu de uma certa forma muros em volta dela, sabe? Muros em volta dela com que o inimigo ele não tivesse acesso mais a ela. Então ela decidiu manter o tipo de atitude que de fato permitia com que ela tomasse posse dessa posição de filha, né? De filha. Né? Aqui eu não sei exatamente, a gente pode falar que ela era uma filha do Senhor, se ela andava, né? E se ela continuava sendo uma filha do Senhor. Mas o que eu quero te dizer? Que ela é como se ela tivesse se blindado. E aí o que eu quero que você entenda? Você pode imaginar o que teria acontecido com ela se ela tivesse parado de glorificar a Deus e começasse a discutir? Já pensou se Paulo e Silas, ao invés de glorificar a Deus, estivessem murmurando o tempo todo, reclamando o tempo todo, batendo boca, por que eles foram presos, por que isso aconteceu? E ele sempre discutindo, essa situação ela terminaria em quê? Em contendas, em brigas, em mais açoite, né? Eles apanhando muito mais. Só que o Senhor, ele é suficiente para nós. E ele é aquele que nos protege, é aquele que luta por nós, é aquele que nos defende. E aí eu te falo, quando você enfrenta um problema, é você que toma conta dele ou você permite que o Senhor, ele te defenda? Sabe, já existiu muitas situações na minha vida em que eu era extremamente reativa, eu já falei aqui pra vocês, mas quando eu comecei a entender e a andar pela palavra do Senhor, todas as vezes que eu ia ser reativa, o Senhor fazia eu me calar. Todas as vezes que eu ia discutir com alguém, tentar me defender, mostrar o meu ponto de vista, o Senhor me calava. E aí existiu uma situação em específico onde eu fui muito humilhada, onde uma pessoa assim destilou ódio em cima de mim, por uma situação que de fato não existiu, né? Existiu apenas na cabeça dessa pessoa. E eu me calei. E eu falei, ok, Senhor, é o Senhor que me defende. Então é o Senhor que é o meu Pai. Eu coloco, né, toda essa situação nas suas mãos. Passou mais ou menos um ano, o Senhor, né, enquanto eu estava orando e tudo, foi muito claro na minha mente para que eu pedisse perdão para essa pessoa. E aí eu fiquei, Senhor, como que eu vou pedir perdão para uma pessoa sendo que eu não fiz absolutamente nada? E aí o Senhor falou, mas não quero saber se você está certo ou se você está errado. Eu estou pedindo apenas para que você peça perdão. E aí eu entendi, eu falei, ok, Senhor, então eu vou ser obediente, né, naquele momento. E eu pedi perdão para aquela pessoa. E eu falei, olha, eu nem sei se em algum momento eu te magoei, mas eu quero te pedir perdão de todo o meu coração, assim, em algum momento da minha vida, em alguma palavra, em alguma ação minha eu possa ter te ofendido e tal. E pedir perdão para essa pessoa. Gente, é tão incrível que, assim, o que o Senhor faz quando a gente obedece, quando a gente permite que Ele nos defenda, é algo que é transformador. E depois desse tempo, essa pessoa, ela começou a me olhar de uma forma diferente, começou a me respeitar, começou a não mais destilar ódio, a não mais ficar blasfemando, né, contra mim, mas sim começou a me olhar de forma diferente, de respeitar mesmo. E como eu me alegrei com isso, porque não foi uma ação minha, né? Não foi uma justiça própria minha, não foi eu tentando mostrar que eu estava certa, mas foi o Senhor me defendendo. E assim, como eu me enxerguei que eu tenho um pai, né? Então, para que hoje todo esse texto que eu li e que eu trouxe aqui para vocês, da mesma forma que Paulo e Silas, eles não buscaram justiça própria, mas sim louvaram ao Senhor, quero que vocês olhem para a vida de vocês de fato. Talvez existem situações
Que o Senhor hoje Ele está te chamando, minha filha, sou eu que te defendo. Sou eu que luto por você. Sabe, eu estou aqui, então para de tentar fazer justiça própria. Para de tentar se defender o tempo todo. Para de se tornar e de abrir portas para o diabo, se tornar vulnerável para que ele possa mexer nas suas emoções. E hoje ele está falando exatamente isso. Então para de tentar se justificar o tempo todo, de se defender o tempo todo, ou de atacar mesmo os outros o tempo todo. É o Senhor que te defende, é o Senhor que te guarda, é o Senhor que te protege. Então talvez hoje o Senhor está falando de alguma situação específica para você, que você está passando, ou que você quer ligar para poder se justificar, ou você quer ligar porque você acredita que está certa e quer ali apontar o dedo para o outro, quer atacar o outro. O Senhor está falando, minha filha, quem te justifica sou eu. Sai desse lugar. Quem te justifica sou eu. E no tempo certo e na hora certa as coisas vão acontecer. E sabe o que é o mais incrível de tudo isso daqui? É que muitas vezes quando a gente se cala, quando a gente não ataca as pessoas, quando a gente permite que o Senhor nos proteja, que Ele nos defenda, as pessoas olham para a nossa vida e vê Cristo e falam, nossa, essa pessoa ela podia tanto ter me atacado, podia tanto ter vindo até mim e justificado todas as situações, mas ela se cala. O que será, né, que acontece com ela? Por que ela é tão diferente? E através dessas atitudes nossas, a gente pode mostrar o Senhor através dos nossos comportamentos, da nossa fala, das nossas ações. E quando isso acontece, talvez essas pessoas, elas vão buscar entender quem é o Senhor que você tanto ama e que você serve. Talvez eles vão ser assim como o carcereiro. O que eu preciso fazer para me salvar? Assim como você, de certa forma, é salva. O que eu preciso fazer para poder ter essas atitudes? O que eu preciso fazer para não ser uma pessoa que ataca os outros? O que eu preciso fazer para que eu me sinta protegida pelo Senhor? E aí o Senhor vai falar. Ele vai se mostrar através de você na vida dessas pessoas. E aí quando essa pessoa crê em Jesus, ela será salva e a casa dela será salva. Então vão existir situações que serão para que o Senhor de fato Ele te defenda e para que Ele mostre que Ele é o seu Pai, que Ele te protege. E existirão situações que através do seu comportamento outras pessoas vão sentir desejo por aquilo que você carrega dentro de você. E elas vão querer esse brilho que tem dentro de você, que você carrega, que é Jesus. E ela será salva e a casa delas serão salva. Então, cuidado com as ações, com as atitudes, com as palavras, com essa defensiva o tempo todo, reclamando o tempo todo de todas as situações, atacando os outros o tempo todo, tentando se justificar o tempo todo. Cuidado com isso, sabe? Louva a Deus nos momentos bons e nos momentos ruins. Principalmente nos momentos ruins, louva a Ele o tempo todo, porque é Ele quem vai te justificar, é Ele quem vai te proteger. Amém? Então que o Senhor tenha falado ao seu coração no dia de hoje. Pai, nesse momento eu venho aqui com a autoridade de filha que o Senhor me deu, Pai. Pedir para que o Senhor dê, sim, uma porção de ousadia para as minhas irmãs. Mas ousadia não para que elas deem um passo e acreditem que elas estão certas. Não, Pai. Ousadia para que elas te louvem nos momentos difíceis da vida delas. Ousadia para que elas se calem naquele momento em que elas gostariam de falar, de justificar,
de atacar o outro, Pai. Dê ousadia para que elas olhem para dentro de si e falem: Senhor, o Senhor que me justifica, não sou eu. Para que elas saiam dessa posição e para que elas tomem posição de filha que elas são e que elas compreendam que elas têm um Pai que as protege, que as defende, que traz segurança e que elas podem descansar nos braços do Senhor, Pai. Revele-se a elas. Revele-se a elas em nome de Jesus. Eu já te agradeço por todas as transformações que terão na vida de todas essas mulheres. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E até amanhã, minhas lindas.